Olá, tudo bem? Meu nome é Eline Moreira. Hoje eu estou aqui com uma missão especial. Eu quero contar para você a história do meu filho, Daniel. Daniel é autista hoje, tem 19 anos, e ele acabou de passar por uma cena bem difícil, né? Ele foi retirado da escola no dia da prova do Enem, isso repercutiu muito e as pessoas estão indagando, perguntando. Então eu vou gravar esse vídeo. É a primeira vez que eu conto a história do Daniel, mas eu estou gravando porque eu sei que tem uma mãe autista que precisa ouvir essa história. Eu descobri que o Daniel tinha autismo com 2 anos. Com 2 anos começou a nossa guerra, né? Quem tem filho autista sabe que é por aí que começa. O Daniel não falava. E nós, desde os 2 anos, o Daniel sempre fez muita fono, terapias com psicólogos. E a nossa primeira batalha era para que o Daniel falasse. Era algo muito doído, né? Ver o Daniel não falar. Um menino assim, aparentemente, você olha saudável, não tem nada. Até a gente entender o que está acontecendo. Naquela época não tinha tanta informação para entender o que era o autismo, né? A gente só sabia que o filho era especial e isso dava medo. Então, o Daniel começou a falar só com quase 5 anos. O Daniel começou a dar as primeiras palavras, mas foi um grande alívio ver ele falando. E aí, com 5 anos, entrou naquela fase escolar. E aí começou a guerra do Daniel. Naquela época, nós sofremos assim muito bullying na escola, muito problema com os colegas, muito problema com o professor. Nós tivemos muita dificuldade para que o Daniel tivesse um cuidado maior. Por ele ser uma criança que aparentemente era normal, eles acreditavam que o Daniel não tinha o direito de ter esse auxílio, essa ajuda. Então nós passamos a vida escolar do Daniel toda lutando para que ele tivesse uma cuidadora, para que alguém auxiliasse ele. Então foram muitos e muitos anos na escola, cuidando. Eu sei que nesse vídeo algum professor vai ver. Eu sou grata por cada professor que Deus colocou no coração, na vida do meu filho. Teve professores que lutaram por ele. Eu tive professores que fizeram bullying com ele. Eu tive professor que abandonou ele. Mas eu sou grata por cada professor que acreditou nele. E com 2 anos eu recebi uma notícia que talvez o meu filho não seria uma criança com uma vida normal. E no meu coração, eu criei uma convicção que meu filho seria diferente, que meu filho teria uma vida normal, que ele alcançaria níveis diferentes, que até as pessoas ditas por normais não conseguiriam. E eu coloquei isso no meu coração. E eu comecei a treinar o meu filho como se ele fosse uma criança normal. Eu comecei a treinar meu filho para ele alcançar algo especial. Eu estudei sobre isso, eu já trabalhava com desenvolvimento e eu fiz de tudo que eu podia, que a ciência me mostrava para treinar, para esse treinamento com o meu filho. Por isso que é tão importante você que é mãe do autista, ele ter os seus hábitos, ter os treinamentos. Eles são capazes de chegar a lugares incríveis, você não tem noção. E aí, no começo a gente começa fazendo, a gente tem fé, a gente acredita, mas tem dia que você olha e você fala, meu Deus, nada tá fazendo sentido, esse treinamento não tá dando certo, mas cada dia Deus me dava força e eu acreditava que Deus tinha algo especial para a vida do Daniel. E quando entrou na fase de alfabetização, começou o maior pesadelo do Daniel. Ele não conseguia aprender a ler. E foi passando a idade, foi passando o período, né? O Daniel, ele não ficava reprovado por ser uma criança especial, mas incomodava ele começou a entender que ele não estava acompanhando. Então, quando Daniel chegou na fase de 7, 8 anos, você perguntava para ele, Daniel, qual é o seu maior sonho? O que você quer? Você quer uma bicicleta? O que você quer? Ele fala, eu quero aprender a ler. E todos os dias, quando ele orava, ele dizia, Deus, eu quero aprender a ler. Desculpa, não era para acontecer isso. E nós tentamos todos os tipos de professores, de explicadores, eu tive já cursos que rejeitaram o Daniel,
Eu tive professores de alfabetização que falou, olha, infelizmente é impossível, eu não consigo alfabetizar o seu filho. Foram muitos professores que me deram essa resposta. E nós continuávamos a lutar, acreditando que tinha um porquê, tinha uma resposta. E houve um tempo que ele ficou bem desmotivado em aprender a ler, ele já tinha colocado na cabeça dele que não valia a pena, né, todo esse esforço, que era para deixar para lá mesmo. Algumas pessoas falavam comigo, ele me deixa para lá, né, ele vai ser bom para outra coisa. E realmente o Daniel é muito bom com informática. Aqui em casa, tudo que diz respeito à informática é ele que faz, é ele que baixa filme, é ele que faz, organiza o computador pra gente. E aí, quando ele estava chegando próximo do ensino médio, o apoio foi aumentando. Acredito que começou a melhorar essa questão do autismo da escola, entrou a questão da inclusão, que no começo ajudou um pouco, depois piorou. Daniel fez a PAI. E aí, nesse processo, eu consegui descobrir que o Daniel, ele era muito auditivo, que ele estava retendo todo o conteúdo da escola, mas que não conseguia escrever, não conseguia passar para o papel aquilo que ele estava aprendendo. E aí, graças a uma professora muito querida, nós começamos a fazer teste com o Daniel e começaram a fazer as provas dele de forma oral. E aí nós descobrimos que o Daniel estava retendo toda a matéria da sala, né? E ele começou a fazer as provas todas de forma oral. E aí ele se desenvolveu, e aí ele começou a ficar animado, entrou no ensino médio, teve eu sou muito grata pelo ensino médio do Daniel, como ele foi abraçado pela escola, como que os alunos, os professores participaram disso com ele. E aí ele começou a se desenvolver muito, muito. Hoje o Daniel participa até de debates na escola, né, do tempinho dele, devagarzinho, mas ele dá a opinião dele, ele quer expressar o que ele entendeu sobre a matéria. Hoje o Daniel, ele tem uma vida normal, às vezes ele não trabalha ainda, mas às vezes quando ele quer um dinheiro para comprar alguma coisa, ele trabalha na oficina com o pai dele, ele vende doce na rua. Na minha cidade as pessoas conhecem, já estão acostumadas a ver ele vendendo doce na rua. Ele vende porque ele tem essa necessidade de trabalhar, de mostrar que ele pode. Então hoje ele compra as coisas dele com o dinheiro dele. Ele pega ônibus sozinho. O Daniel se comunica muito bem. Ele é muito tímido, mas ele se comunica muito bem. Se ele precisar, se ele se perder, ele pode, ele para, ele pergunta. Então, e aí esse ano ele decidiu que queria fazer o Enem porque ele queria fazer uma faculdade. Então, fazer o Enem para o Daniel era muito mais do que fazer uma prova. Fazer o Enem para ele era a oportunidade pela primeira vez ser igual na sala dele. Ele ia fazer junto com os amigos do ensino médio, ele estaria completando essa fase da vida dele. E depois de tudo que ele passou, né, para chegar até aqui, e ele fez contagem regressiva para chegar, os professores já não estavam aguentando ele porque ele só falava do Enem. Ele se preparou, ele organizou a roupa, ele fez a preparação de tudo que precisava, máscara, água, porque tudo, a rotina dele, ele costuma organizar na cabeça. Eu tenho que fazer isso, 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 para ele não se perder. Então, tudo dele, ele acostuma treinando, né? Quando ele vai num lugar, ele treina para onde ele vai. E aí ele se preparou todo, ele passou alguns meses fazendo simulado, né? Nós tentamos até escrever alguma redação com ele. Ele escreve hoje, ele lê um pouco, ainda não é aonde ele quer chegar, mas hoje ele lê um pouquinho. Nós conseguimos vencer a parte mais difícil, né? Nós conseguimos os recursos para que ele tivesse o apoio dentro lá da sala na hora de fazer a prova, para ele fazer de forma oral a prova. E nós chegamos na porta da escola e eu estava emocionada, muito emocionada, porque chegar até ali na escola, para o Daniel fazer o Enem, por vontade dele, não fui eu que quis que o Daniel fizesse Enem, foi ele que quis. Foi, assim, um momento muito especial,
que infelizmente, né, foi perdido por causa de um documento, né? Mas esse vídeo aqui não é para explicar sobre o que aconteceu. O que aconteceu foi realmente injusto, realmente houve um erro, já expliquei lá no meu Instagram. Mas o que eu queria com esse vídeo? Eu queria dizer que a educação do nosso país merece um olhar diferente. Eu queria falar para você, pai, que não tem um filho autista. O seu filho precisa ser incentivado por você. Você precisa participar da escola, você precisa participar da vida escolar do seu filho. Você precisa criar expectativas nesse filho. Nós precisamos ter jovens que queiram estudar, mesmo que não seja faculdade, mas que queiram estudar, que queiram ser jovens de excelência, jovens desenvolvidos. Então, eu estou aqui para incentivar o nosso país pela educação. Nós precisamos ter esse cuidado com a educação. Nós temos que abençoar esses jovens. Na minha época de Enem, tinha filas e filas na porta para fazer Enem. Domingo, quando nós fomos para a escola, não tinha fila na escola para fazer o Enem. Onde estão os jovens que querem fazer Enem? E daqueles poucos jovens que foram fazer Enem, muitos não conseguiram por causa da documentação. Então, não desista do seu filho. Estudar é importante sim, eu estou aqui para dizer que ainda é importante estudar e hoje mais do que nunca. Então não espere seu filho fazer 20 anos para dizer, filho, faça uma faculdade, filho, estude. Desde criança incentive a vida escolar do seu filho. Mães de autista, o seu filho, a sua filha é incrível, eles podem ser treinados. Eles precisam ser treinados, eles precisam ser desenvolvidos em áreas que eles têm dificuldade. Você, mãe, você, pai, pode fazer isso. Não fica com peninha do seu filho porque ele é autista. Mas treina ele, educa ele. Você vai colher frutos maravilhosos. Hoje, quando eu vejo Daniel, como ele se comporta, como ele interage, as pessoas falam, nossa, mas o Daniel é um autista diferente, é porque o grau dele é mais leve? Não, é porque ele foi treinado por toda a vida dele. Então, eu espero de coração que essa mensagem ajude você a despertar, ajude o Brasil a despertar, que nós precisamos ajudar a educação do nosso país. Nós precisamos incentivar os nossos alunos a ter expectativa de futuro, futuros prósperos, abençoados. Nós precisamos ter no nosso coração a vontade de que a cadeia esvazie e que as faculdades se encham. Essa é a minha missão, esse é o meu propósito. Muito obrigada. Deixe seu comentário aí. Se você quiser participar do meu canal, é um canal pequeno, estou começando agora. Mas é isso que eu queria falar para você. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Muito obrigada por todo o apoio, por toda a solidariedade. Eu fiz apenas um resumo. Quem é mãe de autista sabe que tem muita coisa por aí, né? Tem muitos médicos, tem muitos laudos. Mas eu coloquei aquilo que eu achava que era importante. Então, força Brasil, força educação, nós não vamos desistir dos nossos filhos, dos nossos alunos e das nossas escolas. Um beijo no coração.